Oxa, galera, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando, um prazer muito grande é o professor Lamparina. Nós estamos aqui hoje para conversar um pouco sobre filosofia, sobre pré-socráticos, né? Muito bem! Fiquei sabendo que vocês já tiveram uma conversa aí, falaram sobre a passagem do mito para a filosofia, do pensamento mítico para o pensamento racional, uma coisa muito da importante, né? Então, hoje nós vamos se atentar a falar sobre os pré-socráticos. Mas quem foram os pré-socráticos? Olha bem, os pré-socráticos então foram aqueles pensadores, aqueles filósofos primeiros, né? Que iniciaram o pensamento racional. Os primeiros lá, né? Que se perceberam que a mitologia não conseguia explicar as coisas de verdade, né? Então, os pré-socráticos são os conhecidos os primeiros filósofos, né? E o que eles queriam investigar? O que eles queriam pesquisar? Eles queriam investigar a natureza. Eles queriam entender tudo aquilo que acontecia na natureza, né? Então, essa busca para investigar a natureza, eles ficaram conhecidos também como os naturalistas. Então, nós vamos chamar eles de ou filósofos pré-socráticos ou filósofos naturalistas. É o mesmo grupo de pensadores, tá? É dois nomes que se dá para esses pensadores. Então, olha só, o que eles diziam? Eles diziam que tudo que existe tem que ter uma mesma origem. Eles pensavam assim, olha, não são os deuses que criaram as coisas, não pode ser os deuses a fonte da explicação de tudo. As coisas, elas surgiram de algum lugar, de algum momento, de alguma coisa. Então, eles iam lá na natureza buscar explicação sobre a origem das coisas, sobre tudo aquilo que existia. Eles iam buscar essa explicação lá na natureza. Então, né, o conceito de natureza para os gregos ele era conhecido como physis, né? A physis era o elemento que eles pesquisavam, o elemento que eles... Né, a gente vai ver vários pensadores que vão indicar a origem de tudo é a água, a origem de tudo é o fogo. Então, esses elementos eles são elementos da physis, elementos da natureza que eles vão investigar. E esses elementos que eles vão pesquisar, eles querem, na verdade, encontrar, então, a arqué. Né? Olha que palavra bonita, né? Arqué. A-R K-H-E, né? Arqué. Então, a arqué, o que significa arqué? A arqué é o princípio originador. Então, quando se fala que os pré-socráticos eles buscam a arqué de tudo, eles querem buscar o princípio que dá origem a tudo. Né? De onde é que vem todas as coisas? Daí eles vão dizer, a arqué de tudo é, e cada pré-socrático, cada filósofo pré-socrático vai dar sua explicação sobre isso. Né? Eles vão tentar explicar, dizer, a arqué de tudo é isso, né? Mas eles vão abandonar definitivamente o quê? Os mitos. A explicação mitológica não vai mais ser utilizada. Então, os primeiros pensadores que eu queria conversar com vocês hoje, né? São 4 pensadores, né? Basicamente, que eu gostaria de falar com vocês hoje. Quais são eles? Primeiro, eles são os pensadores, 3 deles fazem parte daquilo que nós conhecemos como a escola jônica. Por que escola jônica? Porque a escola aqui, né? Por que escola jônica? Porque essa região aqui onde é que é a Turquia agora, né? Tá vendo aqui no mapinha aqui? A região aqui que tem esse litoralzinho aqui, onde é a Turquia agora, era conhecido como Jônia na época, né? Então esses pensadores que estão aqui, tá? Na cidade de Samos, Éfeso e Mileto, né? Eles são os jônicos. E quem são os pensadores jônicos que nós vamos estudar hoje? Então esses 3 que estão amarelo aqui, ó. O Tales, o Anaximandro e o Anaximenes. Tá? Esses 3 pensadores aqui, então, que nós vamos estudar. E mais um outro que está aqui em cima, que são os pensadores da chamada escola pitagórica, né? Por que pitagórica? Porque
o maior representante, vamos dizer assim, o mestre deles, o professor deles era o Pitágoras, né, que está ali em cima, ali na cidade de Abdera também, né? Então olha só, então como é que nós vamos começar aqui? Quem foi o primeiro, considerado o primeiro filósofo, o primeiro pré-socrático e consequentemente também o primeiro filósofo? Foi esse carinha aqui em cima aqui, ó, o Tales, tá? O Tales, ele vai dizer o seguinte, então qual é a pergunta que é feita para cada um dos pré-socráticos? Qual é a arqué de tudo? Né? Qual é o princípio, o elemento que dá origem a tudo? O Tales ele vai dizer, a arqué de tudo é a água. Tudo vem da água. A água é o elemento que dá origem a todas as coisas. Né? A água, no contexto dos gregos, né, no contexto dos pré-socráticos, ela é considerada um elemento muito sagrado também, né? Então, pode ter partido daí essa definição do Tales, né? O Tales também ele percebe que a água está presente em todas as coisas, né? Em estados diferentes. Então ele vai dizer, bom, se está presente em tudo, então é porque ela é a origem de tudo também. Então, o Tales ele vai afirmar que é a água a origem de tudo. Então, essa é a primeira explicação que nós temos. Qual é a origem de tudo? Tales vai dizer, a origem de tudo é a água. Né? Muito bem. Um segundo pensador muito importante também ali dos pré-socráticos, que também é um jônico, é o Anaximandro. Né? O Anaximandro ele vai olhar para a natureza, ele vai olhar para as coisas e vai ver que está tudo bem organizadinho, né? Dia, noite, sempre se repete a mesma coisa, a mesma duração. Ele vê que tem estações de ano, né? Uma fria, daí uma menos fria, daí esquenta, daí começa a esfriar de novo, daí esfria bastante. Enfim, ele vê que existe uma regularidade na natureza e ele vai dizer o seguinte: a origem de tudo é o infinito. O infinito. O que é estar de infinito que ele está falando aí, né? O infinito, para o Anaximandro, é uma inteligência. É um pouco mais complexo de entender isso aqui, mas vamos começar junto aqui. Ó. O infinito, para ele, é como se existisse uma pessoa que organizasse todas as coisas e que originasse. Só que é um ser infinito. É algo que não tem fim, que sempre existiu e nunca vai ter fim. Para o Anaximandro, esse infinito é uma razão, é uma inteligência que organiza todo o universo, todo o mundo. Essa inteligência, ela está ali fazendo com que o dia e a noite se sucedam, ele vai estar ali organizando as estações, a chuva, a seca, ele vai estar organizando o surgimento dos seres vivos, a morte dos seres vivos, tá? Ele não está dizendo que é um Deus, né? Porque vocês lembrem que os deuses para os gregos são seres de materiais, né? De carne e osso, uma infinidade. Né? Esse infinito aqui que o Anaximandro está falando, esse infinito aqui é algo, é uma ideia, é uma razão, é uma inteligência, algo que não existe de maneira concreta. Eu não consigo tocar nesse infinito. Esse infinito ele não vem, né, ele não mora lá no Monte Olimpo como moravam os deuses gregos, tá? É uma ideia de algo que criou tudo, uma inteligência que criou tudo, tá? Esse infinito, o Anaximandro ele vai chamar de apeiron. O apeiron. O apeiron, então, é a arqué de tudo para o Anaximandro. Tá? Então, o Tales vai falar que é a água, o Anaximandro vai falar que é o apeiron, ou então o infinito, que seria a mesma coisa, né? Muito bem. Depois do Anaximandro, nós vamos ter o Anaxímenes, né? O Anaxímenes ele foi aluno do Anaximandro, né? Ele escutava muito o que o Anaximandro falava, né? Aí o Anaxímenes também, ele foi tentar dar uma resposta para a pergunta: qual é a arqué de tudo? Né? Qual é a origem de tudo? Qual que é o princípio originador de tudo, né? E o Anaximandro ele vai dizer o seguinte: olha, a origem de tudo é o ar.
É o ar que está sempre em movimento, é o ar que eu percebo que ele existe, mas eu não consigo ver ele, eu só consigo sentir ele, né? É o ar que faz as coisas ficarem. Tudo que é vivo só é vivo porque tem ar. Se não tivesse ar, tudo que é vivo morre, né? Então, se o ar é o elemento essencial para toda a vida, né? Ou para a vida existir, então é o ar que tem que ser a arqué de tudo. A arqué de tudo, para o Anaxímenes, é o ar. Entendeu? Ele já dá uma outra explicação. Ele vai dizer que a arqué de tudo, para ele, é o ar. Muito bem. Então aqui nós temos, né, os três jônicos, né, os três pensadores da Jônia: Tales, Anaximandro e Anaxímenes. O Tales dizendo que o arqué de tudo é a água, o Anaximandro dizendo que o arqué de tudo é o infinito, o apeiron, e o Anaxímenes dizendo que o arqué de tudo é o ar. Né? E daí? E o quarto pensador que nós vamos ver hoje é o tal de Pitágoras, né? O Pitágoras, vocês vão ver mais pra frente nos estudos de vocês, ele foi um grande matemático, né? Vocês vão aprender ele na matemática também, né? Existe lá o Teorema de Pitágoras, ele vai calcular a área do triângulo, né? O que é? Porque o Pitágoras ele era um apaixonado por matemática, ele adorava matemática, fazer conta, os números, ele adorava as figuras geométricas, ele tinha uma fixação muito grande pela matemática. E o que tanto era que ele adorava matemática, que ele vai dizer qual que é a origem de tudo? A origem de tudo é o número. Oh, que absurdo! Como é que pode as coisas virem de um número? Né? Mas é isso. O Pitágoras ele vai dizer, a origem de tudo é o número. O número origina todas as... O número, né? Então, para os pitagóricos, o número ele vai dar origem a tudo. Mas como é que pode, né? Ou seja, ele vai dizer, o Pitágoras vai dizer, a natureza, se tu for olhar ela vai ter equações matemáticas em tudo que existe, né? Ele via figuras geométricas em tudo que existe. Ele começou a cronometrar o tempo do dia, o tempo da noite, e ele via número em tudo, né? No crescimento das plantas, né? Ele conseguia calcular os espaços, ele vai dizer, olha, tudo é matemático na natureza, tudo é exato na natureza. Então, a origem de tudo tem que ser o princípio matemático. E ele vai chamar isso de número. Tá? Por isso que para Pitágoras, a arqué de tudo é o número. Né? Ele vai dizer o número 1, né? Ou seja, é a unidade, é onde tudo começa. A base, a matemática é conhecida como uma ciência exata, né? Então, o número, ele é o princípio originador de tudo. Entenderam? Então, veja só. Temos aqui, então, hoje, os primeiros pré-socráticos, né? O Pitágoras, o Tales, o Anaximandro, o Anaxímenes, né? E, na sequência, né, posteriormente, nós vamos ver mais alguns aí, né? Que são muito importantes também para nós entendermos como é que se desenvolve a filosofia pré-socrática. Ok, galera? Um grande abraço, fiquem bem e até mais. Se cuidem. Um grande abraço para o professor Lamparina aí. Até mais.